Até hoje, existe uma teoria muito aceita que macacos, bebês e neandertais não falam porque a faringe deles é muito estreita. Hoje, porém, as pesquisas indicam que, primeiro, o canal de fonação de um macaco ao nascer é exatamente igual ao de um bebê humano. Só que o bebê, a partir dos 7 meses, vai rapidamente começar a balbuciar e logo falar. A partir dos 4, 5 meses, um bebê é capaz de modular a voz assim que a laringe acaba de se desenvolver. É como se ele fosse feito para a linguagem. Nós já até demonstramos que o canal de fonação de um macaco adulto, um chimpanzé adulto, pode produzir todos os sons existentes em todas as línguas do mundo. Mas nenhum chimpanzé é capaz de falar. Então, se o chimpanzé não fala, não é por causa do canal de fonação, e sim por não controlar o canal de fonação, e devido à inabilidade de associar gestos com sons e significados. Os cientistas, então, tiveram que abandonar a teoria que o Homo sapiens foi o primeiro a falar graças à posição do canal de fonação. Mas se ter órgãos de fonação não basta, onde devemos procurar a origem da linguagem? A linguagem, seja do jeito que for, no sentido de alguém se comunicar com outro indivíduo e esse outro entendê-lo, não é, em minha opinião, uma questão anatômica. Eu acho que devemos procurar a resposta em registros arqueológicos. Eu tenho para mim que, no momento que você vê ferramentas padronizadas, e não estou falando de varetas e ossos, nem nada disso, mas de ferramentas padronizadas que necessitam de regras para sua produção. Elas apareceram, vamos dizer, há uns 2 milhões de anos. Elas já são um sinal da existência da comunicação feita, provavelmente, através de linguagem. Communication, probably with language. Qui dit technologie complexe dit apprentissage, dit transmission. Tecnologia complexa implica aprendizado, que implica em transmissão de conhecimento. É difícil de acreditar que o conhecimento, tão sofisticado e complexo, possa ser transmitido através de grunhidos e ações. Podemos, na verdade, supor um desenvolvimento bem precoce de uma linguagem articulada. Isto é um raspador. Um raspador que você segura na mão e deve ter sido uma boa ferramenta de corte. Mas não quero chamar sua atenção para a ferramenta, e sim para o material. Na área ao redor do sítio arqueológico, a matéria-prima, o sílex, é de péssima qualidade. Não é fácil de lascar e não é uma boa base para produzir uma ferramenta adequada. Porém, a mais de 30 quilômetros dali, existem depósitos de sílex, como este, que produzem ferramentas ótimas. Os neandertais notaram a diferença entre as duas fontes de sílex. Eles viajaram os 30 quilômetros para buscar o sílex de boa qualidade.
Eles armazenaram sílex de boa qualidade e quando ele perdia o fio, eles afiavam. É claro que a ferramenta ficava menor conforme eles afiavam. Eles lascavam a ferramenta até não poder mais usar. Para mim, isso revela uma capacidade de compreensão muito complexa. A organização do mundo passa pelas mãos de cada um. O indivíduo modifica a sociedade e a sociedade modifica o indivíduo. E esse ciclo nunca acaba. Somos todos responsáveis pela vida que temos e pelo mundo em que vivemos. Desde que as orquestras são orquestras, existe essa estrutura que é baseada principalmente na hierarquia, né? Então existe toda uma hierarquia dentro da orquestra que aquilo funciona porque existe justamente a hierarquia. Não existe uma equipe sem treinador, né? Não existe porque até mesmo você não vai ter um comando, né? O mestre de obra é o seguinte, ele precisa primeiro ele ter conhecimento, né, da obra, da construção, ter os projetos na mão, certo? E distribuir os operários, em cada qual nas suas posições. Estamos todos interligados. É só lembrar que o feijão que comemos foi anteriormente plantado por João, colhido por José, comercializado por Ana, ensacado por Antônio, colocado na prateleira por Maria, comprado por Carlos, cozido por Ivone, usando a receita de Vera, até chegar no nosso prato. Este feijão passa por muitas mãos até nos alimentar. Estamos todos interligados. É um conjunto, entendeu? Porque vem a carpintaria, depois entra o armador, que é o ferreiro que faz a ferragem, depois vem o pedreiro, que vem para concluir o concreto da laje e tal. E então, é um conjunto, né? Mas cada qual no seu cada qual. A orquestra é um exemplo muito forte de um trabalho coletivo. Inclusive, hoje em dia está sendo muito utilizado por algumas grandes empresas, fazendo analogia de uma engrenagem perfeita, porque você pega uma orquestra que pode ter entre 80 e 120 músicos, e todos têm que estar trabalhando sob o comando do maestro, né, em consonância com todo tipo de coisas que uma partitura, que o compositor é que quer. Na verdade, o maestro está a serviço do compositor. A gente sempre procura ter um grupo, né, que todos se comuniquem, que todos possam sempre estar um orientando ao outro, porque a gente sabe que no futebol cada detalhe é importante. A gente sabe que no futebol, num vacilo, num cochilo, no momento que você dispersa, né, tira a atenção, você pode ser penalizado tomando um gol. Às vezes o cara pode ser um grande solista, mas quando ele senta na orquestra, ele tem que se adaptar ao naipe, ele tem que se anular um pouco em benefício daquele naipe do qual ele está fazendo parte, né, do todo. A cultura, como temos visto, é uma produção coletiva. Mas nas sociedades de classe, seu controle e benefícios não pertencem a todos. Isso se deve ao fato de que as relações entre os membros dessas sociedades são marcadas por desigualdades profundas, de tal modo que a apropriação dessa produção comum se faz em benefício dos interesses que dominam o processo social. As relações internacionais registram desigualdades de poder em todos os sentidos.
Este é um fato evidente da história contemporânea e não há como refletir sobre cultura ignorando essas desigualdades. É necessário reconhecê-las e buscar sua superação. Dinheiro é um pedaço de papel. 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 Às vezes existe um jogador, não a posição, mas existe, às vezes, um jogador ter um potencial muito bom. Às vezes o jogador ele realmente sabe que é craque, sabe que é um grande jogador. Às vezes ele acha que pode resolver, às vezes ele acha que vai resolver o problema em todo mundo, mas a gente sempre procura orientar eles para que isso não aconteça. No meu entender, eu não acho que seja um mais importante que o outro, porque cada qual cumpre o seu dever, quer dizer, se ele faz certo, então não tem do que reclamar do serviço. Você está trabalhando coletivamente, se você fizer alguma coisa errada, se você se achar já o melhor de todos, né, você vai estar prejudicando a si mesmo e ao grupo, então isso não pode de forma alguma acontecer. Eu acho que a gente sempre tem que procurar tratar todos da mesma forma, sempre de uma forma igual, para que nenhum nem outro se sinta muito prestigiado, nenhum nem outro se sinta desprestigiado. De certa forma, cada um tem que se anular em benefício do todo. Eu costumo dizer que todos os instrumentos na orquestra são importantes, todos os músicos são importantes, desde o triângulo, do prato, ele tem que estar em consonância, né, com as ideias do compositor e com o maestro e com todos os músicos, de forma que essa engrenagem tem que ser perfeita para que a orquestra soe e vibre junto. O pedreiro vem, levanta o bloco, mas vai vir outro pedreiro para dar o revestimento de massa. Então, lógico, aquele que faz o revestimento de massa é aquele que deixa o serviço mais perfeito, não é isso? Mas também se o pedreiro não levantar a parede certa, para o pedreiro vir fazer a massa, então isso aí também é um problema que dá. Porque às vezes a pessoa vai engrossar uma massa, entendeu? Porque o bloco estava pendido ou a parede estava torta, né? No futebol, normalmente quem aparece mais é o atacante, né? Sempre o jogador que faz o gol aparece mais. Isso aí é uma coisa, tanto que o jogador mais valorizado, que custa mais caro para os cofres de qualquer clube, é o atacante. Mas a gente que trabalha no futebol, a gente sabe da importância de todo o grupo. Como se fosse o técnico de um time de futebol, que ele tem que... Não adianta ele só ter os craques, né? Geralmente até a gente costuma dizer, se você colocar 11 craques por si só jogando, não sai jogo. Na orquestra é a mesma. A pessoa com informações mais recentes transmite a outras e vai querer ser a primeira a fazê-lo. Isso nos dá uma ideia da importância da linguagem para a nossa espécie. Para avaliar a importância, tente entender por que as pessoas contam histórias e conversam. É muito simples. Tente não fazer isso por vários dias. As consequências são imediatas e definitivas. A pessoa que tentar vai sair do círculo social. A linguagem está intrinsecamente ligada à formação das redes sociais. Ce que permet le langage, c'est de coordonner. O que torna a linguagem possível é a coordenação da interpretação da realidade de duas pessoas. Nesse momento, uma nova perspectiva se abre, porque cada uma pode notar que não vê a realidade da mesma forma. Podemos então imaginar que exista outro jeito de ver o mundo, e estamos abertos para um mundo não individualista, com todo o potencial criativo que ele tem a oferecer. É a vez de a inteligência artificial oferecer novas experiências para a compreensão da linguagem. Robôs que enxergam, se posicionam no espaço, produzem sons e tentam coordenar sua interpretação da realidade. Esses dois robôs estão realizando uma experiência de atividade linguística. Um deles acabou de dizer uma palavra que representa um dos objetos do mundo, e o outro está apontando para o objeto que ele acredita ter sido nomeado. Este aqui está dando uma resposta, dizendo que aquele não era o objeto em mente. Agora, ele vai apontar para o objeto em que ele pensou e dizer, foi isso que eu quis dizer. O outro robô está olhando.
E assim, o segundo robô vai aprender o nome do objeto que o primeiro robô inventou ou já utilizava. Esse tipo de jogo é um arcabouço para exercitar o léxico, mas eles também podem inventar novos nomes para o outro aprender. Eles jogam várias vezes e criam rapidamente um léxico em comum para nomear os objetos que encontram. Acaba que, se você aumenta a complexidade do mundo, eles são forçados a começar a usar a gramática para conseguir se comunicar com sucesso. Ao acrescentarmos mais alguns objetos ao mundo deles, eles começaram a construir uma gramática própria que possui categorias sintáticas como substantivos e verbos. Ela tem uma estrutura sintática, fragmentos encontrados numa linguagem humana natural. Dos australopitecos aos robôs, a aventura da linguagem continua. As aptidões que nos levaram à linguagem e à descoberta da palavra falada são o futuro da computação. Depois de milhões de anos, graças à gigantesca viagem através da história da humanidade, somos forçados a encarar o futuro. Talvez estejamos diante de um novo marco, onde nossos meios de comunicação fiquem, graças aos computadores, cada vez mais independentes do cérebro humano.